pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cultivando a Felicidade. E hoje vamos falar sobre um livro. E a autora está aqui, vocês não acreditam. Era para ser surpresa. A autora é a Fernanda. Olha que legal, gente. Que legal. Que livro fantástico. E a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Sem mais delongas, porque o nosso tempo é curto, eu não vou ficar contando muita história da Fernanda, de tudo que ela passou, tudo. Vamos tentar ver se a gente consegue encaixar isso em algum contexto, mas eu queria ir direto num ponto que é muito interessante. A Fernanda passou por um monte de processo para emagrecer, tudo, né? E a gente já falou bastante nos outros episódios, mas hoje o que eu acho mais fantástico que ela criou, a partir de toda a experiência que ela teve, um método de emagrecimento definitivo. Olha que nome forte, hein? E vamos entender certinho o que isso significa. Fê, o que é esse método de emagrecimento definitivo? Bom, sejam bem-vindos, exploradores da felicidade. Não posso deixar de falar isso. Eu não consigo falar isso. Então tem que falar. Sejam bem-vindos, eu sou a Fernanda Sanches, muito prazer, para quem não conhece a gente, né? E desde o começo, né, a gente vem trabalhando a gente nesses episódios, né? Queira ou não, a gente passa para vocês, fala o que é legal fazer, o que a gente deveria fazer para melhorar, para cada dia ser melhor, né? E quando eu comecei nessa trajetória, eu comecei quando eu nasci. Até no livro eu falo isso. Que você falou, eu não vou contar a minha história, né? Mas, assim, eu só vou contar uma parte da minha história, a minha história inteira, gente, quem tem obesidade, eu sempre tive obesidade mórbida, nunca tive aquela obesidade levinha, né? Sobrepeso que falam, né? A minha sempre foi a mórbida, né? E desde pequena a minha sempre foi mórbida. Então, assim, isso acompanha a minha trajetória da vida inteira. E falar assim, eu não senti com isso, senti. Só que eu aprendi que a vida, você tem que pegar o seu problema e olhar ele de cara, sabe? Sentar com ele e falar assim, vamos lá, o que eu tenho que aprender com isso? Né? E foi quando eu sentei, parei e falei, não, como é que eu tenho que aprender com isso? Como eu vou melhorar com isso, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito forte, né? Eu me sinto uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa, assim, que todo dia tá tudo bem. Não importa o que aconteça, tá bem. Porque eu aprendi que a vida traz as coisas positivas, né? Aí você perguntou pra mim, como que veio esse nome? Sim. Né? Esse nome, na verdade, veio dele. Uma vez a gente tava voltando de uma gravação, não sei se você lembra, no carro. E eu contando pra ele como é que eu fazia e tal, que eu aprendi. Finalmente eu aprendi, né? Porque antigamente eu fazia dieta, não fazia atividade física, emagrecia 40, 50 quilos na dieta. Tô falando, nossa, tudo isso! Mas pra quem tem obesidade mórbida, a gente fala assim, você perde 1 quilo, ninguém percebe. É verdade. Não percebe. Quando você perde 20, nossa, parece que você tá um pouquinho mais magro. Como assim um pouquinho? Perdi 20, né? Então, até hoje, acho que aconteceu uma coisa super engraçada. Eu fui numa loja e tinha um cara na loja. E eu não sou muito chegada nele, não. Aí eu falei, vou ter que cumprimentar, né? Aí eu passei, ele olhou pra mim, virou o rosto assim, continuou conversando. Ele não me reconheceu. Eu falei, olha os benefícios de emagrecer. Um dos benefícios. E assim, as coisas mudam, né? Elas mudam bastante. E aí, quando eu comecei a ver que não adiantava eu fazer só dieta, não adiantava só fazer atividade física, aí eu falei assim, não, preciso fazer um método aqui que vá funcionar. E aí a gente conversando, né? E eu falei, não, precisava de um método. Aí você falou, não, tem que ser um método definitivo. Aí começou, né? Então o método é um método de emagrecimento definitivo. Por que definitivo? Porque a gente que é obeso, né? A gente tem o trauma da balança. Entendeu? Então, a gente perde a mão no trauma da balança. Então, assim, se você fica muito tempo sem se pesar, você já engordou. Então, você fala, eu vou me pesar, eu tô com medo e tal. Isso vai passando.
Então, quando a gente fala assim que o método é definitivo, porque você tem uns pilares, né? Então, você tem 4 pilares que eles são associados entre eles, que vai trabalhar, né? 4 não, 4, né? 4, que é o físico, o emocional, o mental e o espiritual. 4 métodos. Então, assim, não adianta eu trabalhar somente o meu físico, que é alimentação, academia e tal. Porque a maioria da obesidade, da pessoa obesa, ela tem problema com ansiedade, né? Verdade. Eu sou uma pessoa super ansiosa, né? Se as coisas não funcionam do meu jeito, eu fico triste. E a minha tristeza, eu vou comer. E o obeso, ele não só come quando tá triste, ele come quando ele tá feliz. E é verdade. Tudo é motivo pra comer. Entende? Então, assim, eu tenho que controlar o meu emocional. Entendeu? Entendi. O meu mental, eu tenho que estudar o que eu vou comer. Então, assim, durante o dia, você tem que fazer um planejamento do seu dia. O que eu vou tomar de café da manhã, o que eu vou tomar de lanche, o que eu vou almoçar. E nisso, você faz um cálculo de calorias que você quer consumir. Então, você tem que evoluir o seu mental para isso. Fazer estudos do que é bom, do que não é. Tem gente que fala assim, hoje eu vou comer uma barrinha de cereal. Aquelas barrinhas. Barrinha de cereal, top, nutritivo. Mas o tanto de açúcar que tem aquilo, o tanto de sódio, você tem que estudar os nutrientes que vêm, os ingredientes que vêm, entendeu? Pra ver se vale a pena. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo o cálculo da minha dieta do dia. E eu tinha prometido pra nutricionista que eu ia fazer 1000 calorias no dia. E ela falou, você vai ter que fazer. E eu fiz minha dieta e tal. Chegou no fim do dia, eu não tinha feito 1000, faltava 300. E eu falei, putz, e agora? Comi um chocolate. E aí? E aí que tá, né? Que nem o chocolate tinha 280, ainda fiquei devendo caloria do dia. Entendeu? Só que aí quase deu as 1000 calorias. Aí, mas vem na cabeça aquele negócio assim, nossa, eu comi um chocolate, agora eu vou engordar. Entendeu? Então tem todo esse trabalho que a gente tem que fazer. Então não adianta você... Aí o que acontece? O obeso, ele é assim, se eu comer um chocolate, a tendência de você chutar o balde é grande. Entendi. Você fala assim, vou comer um chocolate. Já comi. Já foi mesmo? Já então? foi mesmo. Já chutei o pau da barraca? Já chutei o pau da barraca, continua amanhã. Aí o amanhã não vem. Então, segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial da dieta, né? Segunda-feira. Segunda-feira eu continuo e tal. E aí passou meses, passou anos, você foi engordando. E a coisa vai assim. Fê, fala um pouquinho, você falou dos 4, né? O físico, o emocional, o mental. Fala do espiritual, eu já adiantei aqui. O espiritual, ele tá voltado pra você, entendeu? Nas suas crenças mesmo, né? Eu não vou falar assim, você tem que acreditar em Deus, você tem que rezar, você tem que ir na igreja. Não. Né? Eu sempre me apego a uma coisa maior, né? Quando eu não tenho força, porque vai chegar esse momento que você não tem força, então você se apega à força maior, entende? Você pede, você reza, você tem gratidão, que nem assim, um dia de dieta é que nem um drogadito, sabe? Porque, eu vou falar por mim, eu passo todo minuto do meu dia pensando em comida. Todo minuto. Sabe, eu fico pensando, nossa, o que eu poderia estar comendo agora? O que eu posso comer? Tenho vontade de comer alguma coisa. Nem tenho vontade ainda, mas eu tô buscando uma vontade. Então, assim, tem um momento que você vai falar, chega, eu não aguento mais. Né? E tem mesmo esse momento, que é a hora que você quer chutar. É nessa hora que você tem que voltar pro seu lado espiritual, ter gratidão, que é o principal. Eu acho assim, que não importa, que eu sempre falo, né? Eu faço mentoria de emagrecimento, né? E teve uma moça que ela falou assim pra mim, eu fui no médico e ele falou que eu perdi de medida, acho que ela falou que era 4 centímetros, coisa assim, né? Eu fiquei maravilhada, né? Eu falei, nossa, que legal! Ele falou, mas ele falou que não é bom. Eu falei, opa! Ué? Como assim não é bom? Meu, se você perde 1 centímetro é bom. Se você não perde nada, já é bom. Porque você não ganhou. Entendeu? Então, esse é o nosso problema. Entende? A gente não vibra, a gente não comemora o que a gente conquistou. Entende? Então, a gente acha que
Ai, não deu certo, perdi só 4, tinha que perder 6. Não. E tudo isso está no seu método, né? Tá tudo no método como tem que fazer. Exatamente. E assim, você falando Tem assim... até um diário no final. Tem que ter conhecimento. Então, não é uma coisa de achismo, né, Fernanda? Não. Esse método ele tem um embasamento científico, né? Tem. Fala pra gente um pouquinho. Então, assim, ó, eu sempre fui em médicos, né? Sempre fui em médicos, fiz estudos. Eu segui muito um livro de uma escritora, eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela é uma nutricionista. Não, ela é uma endocrinologista americana. E, assim, esse método de você fazer a contagem de caloria, juntando... Porque, assim, ó, se você pegar... a gente sempre fala assim, não, você tem que trabalhar o corpo, você tem que trabalhar a alma, você tem que trabalhar tudo. E realmente você tem que trabalhar tudo. Tudo, tudo, tudo. Então a gente faz uma combinação e aí eu fui experimentando de cada autor, sabe? Como que seria legal. Que nem eu fiz um curso com o... Eu não lembro, é Broken, alguma coisa Broken. E ele fala muito de felicidade, né? Como você aplica a felicidade. E aí eu reverti esse estudo para minha obesidade, né? Porque assim, queira ou não, a pessoa obesa, ela é uma pessoa triste. Ela fica, fala assim, não, você tá generalizando. Tudo bem, a gente veste uma máscara que a gente tá feliz, entende? Então eu falei, a gente tem que se libertar disso, né? E eu busquei essa liberdade através do estudo mesmo, né? E aí eu fiz uma associação de conhecimentos do que pode funcionar e o que não pode funcionar. E isso é legal de falar, sabe, Miki? Porque, assim, às vezes, o que funciona pra mim não funciona pra você. É verdade. Porque o corpo de cada pessoa é diferente, né? Que nem, assim, a gente vibra pela... Eu vibro por qualquer coisa, né? Por exemplo, pequenas coisas do meu dia, eu vou vibrar. Por exemplo, aquele momento, assim, eu queria comer um doce. Troquei o doce por uma fruta, eu vou vibrar. Entende? Então, essas conquistas a gente tem que ter, a gente tem que vibrar, né? E aí eu busquei assim, né? Eu fui lendo livros, fui em médicos, entende? Eu fui acompanhada por um médico, ele chama Daniel, né? Foi o que mais me acolheu, né? Porque eu já fui muito médico, que o médico falava assim, lembro até hoje, que tem até no livro isso, que eu fui com a minha tia numa consulta. E a endócrina virou pra mim e falou assim, o que você fez até agora que você não emagreceu? Eu olhei pra cara dela e falei, comi? Falei, ué. Aí minha tia riu, eu ri e tal. Mas assim, não tem o acolhimento. Né? Nesse momento, você precisa de um acolhimento. Né? E esse médico, ele me acolheu tanto, mas tanto que, assim... tinha consultas que eu chegava chorando, tinha consultas que a gente saía rindo, entende? Ele sabia o problema que eu estava. Então, isso foi muito legal pra mim, né? Então, assim, quando você pergunta, assim, das minhas bases, eu tenho a base de todos os médicos que eu fui, dos livros que eu li bastante livro pra chegar e falar disso, também li muito livro de espiritualidade pra chegar disso, livro de autoajuda. Então, assim, eu fui encaixando todas as informações que eu fui obtendo para benefício de evoluir na obesidade, sabe? Tirar ela do caminho, inclusive, o curso de Ciência da Felicidade também me ajudou bastante. Acho que foi o primeiro, assim, que eu falei, agora. Despertou, né? Essa virada, né? Sim, porque, assim, o dia que... a gente faz um curso que se chama Ciência da Felicidade, né? Tem na Unisuzimar. A gente não tá ganhando merchan nada daqui, tá? Mas eu, assim, quem puder fazer, faça. Gente, vale muito a pena. É um curso que vale muito a pena pra você, né? E eu lembro que quando eu ganhei o curso, né? E aí eu fui fazer... E eu tava na pior fase da minha vida. E aí eu tive... A primeira aula foi com o Gustavo Arns. E aí eu falei, deixa eu assistir a primeira aula. Na hora que eu abri a aula dele, ele tava com um sorriso gigantesco, né? E falando... Olá! Eu falei, gente, que vibração ótima, né? Aí eu falei, é isso que eu quero. Aí eu fiz o curso e tal, e aí eu comecei a falar, peraí, né? Até o livro, eu comecei a escrever o livro porque, eu até falo isso, né? No meu livro, que eu fui arrumar, tava no meu escritório, e aí eu fui arrumar os livros do meu escritório.
E caiu todos os livros, todos, porque eu acumulava muito livro na mesma estante. Aí caiu tudo. Aí eu fui arrumar, na hora que eu peguei, caiu um livro assim, que falava como eu devia me alimentar. E eu nunca tinha aberto o livro, porque tava com plástico ainda. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou ler esse livro. Aí quando eu abri, tava tirando o plástico, eu falei, não é só ler o livro. Tá na hora de eu contar a minha história, né? Porque assim, desde criança, eu venho com a obesidade. Né? Eu vejo muitas pessoas que estão passando o que eu passei, sabe? Assim, e quando você é obeso, você é focado na obesidade. O tempo inteiro você tá virado na sua obesidade. Você não consegue pensar em mais nada. Esse é o problema da obesidade, né? Sabe o que eu acho interessante, Fê? Você falou do acolhimento, né? Desse conhecimento todo acumulado de livros, de cursos, da sua própria experiência, da sua própria reflexão. E tudo isso culminou nessa obra. O que eu acho mais interessante é que não é mais um método. Faz exercício, fecha a boca e está tudo certo, né? Existe muito mais envolvido nisso. E todo esse acolhimento que você recebeu desse médico é o acolhimento que você dá na forma de palavras, na metodologia que você usa no livro. Você fala de amor próprio, né? Dessas conquistas, pequenas conquistas que você tem que comemorar. Então, para mim, o livro, ele traz uma sensação de... É como se a Fernanda estivesse conversando comigo ali, me acolhendo naquele momento, entendendo tudo que eu estou passando e dando uma solução viável. Porque um dos itens que eu acho mais interessante, um dos tantos itens que eu acho interessante, é o tal do equilíbrio. Que você fala assim, olha, não é que você tem que abandonar tudo que você mais gosta. E não é só com o obeso. Nossa, a gente tem um prazer enorme em comer. Quando fala que eu não posso mais comer tal coisa, é dolorido. Mesmo que aquilo já não fazia mais parte da minha dieta. Faz tanto tempo que eu não comia tal coisa. E se falar para mim agora, eu não posso mais comer, parece que aquilo tem um peso... vai acabar. Tão grande, mas eu já não comia, mas não importa. Agora falou que eu estou proibido. Isso é muito duro, né? E nessa metodologia de ter o equilíbrio... ajuda muito a gente a estar centrado em saber assim, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas talvez, mas assim, eu consigo substituir e ir equilibrando. Você não precisa abrir mão de nada. Não. De nada. Então, eu não abri mão de gente. nada, de nada. Até eu acho engraçado, né? Sempre que você vai fazer dieta, todo mundo fala assim pra você, você não emagrece, já falaram um monte de coisa pra mim, né? Já assim, você não emagrece porque você não quer. É fácil, quer emagrecer? Né? Fecha a boca, né? Então, se eu fechar a boca, eu não vou comer nada, né? Ou então eu falo assim, não, amanhã eu vou entrar de dieta, então hoje eu vou me despedir. Aí nisso, eu fiquei pensando, sabe? Quando eu sentei para escrever o livro, eu fiquei pensando em tudo que eu já falei, tudo que não deu certo, né? Porque eu falei assim, eu sentei e parei e pensei assim, por que até hoje eu não consegui emagrecer? Definitivamente, né? Falei, o que eu tô fazendo de errado? Eu sentei. Aí eu sentei, peguei um lápis, uma caneta, porque eu sou de lápis e caneta, tá, gente? Peguei o papel, o lápis, a caneta, e ainda coloquei, a caneta eu escrevo a pergunta, e lápis eu escrevo... eu ainda sou assim. E aí eu sentei, escrevi a pergunta e fiquei lá. Fiquei um tempão, né? Respondi minha pergunta. E depois fiz outra pergunta. Tá, o que eu quero agora, sabe? E eu fui fazendo pergunta por pergunta, as perguntas estão no livro, tá? Que você pode fazer e seja sincero. Que eu falo assim, gente, na boa, é você com você, ninguém vai saber, entende? Então seja sincero, né? E aí, quando eu sentei e perguntei assim pra mim, por que até agora eu não consegui? Aí sempre vinha alguém que falava pra mim, é só fechar a boca, né? Aí eu pensei assim, mas se eu fechar a boca, fechei a boca, não vou comer nada. E tá certo? Não, eu preciso me alimentar, eu preciso ter uma alimentação, né? Eu preciso pra sobreviver. Aí eu pensei assim, tem gente assim, eu vou começar a dieta, então se despeça de tal coisa, né? Se despeça do doce, despeça do lanche, da pizza.
Aí eu parei e pensei também, eu falei, quando você vai se despedir de alguém, né? Pô, não vai viajar, ai, tchau, amiga, não sei o quê. Depois de um bom tempo, você não sente falta? Claro. Aí quando você vê, você vai sentar e vai matar a saudade. Ixi. Né? E vai conversar, né? No caso da comida, você vai se lambuçar de comer. Então eu pensei assim, esse negócio de despedida não dá certo, entendeu? E aí, foi aí o ponto assim da cereja do bolo, né? Eu falei, eu vou observar quem é magro. Mas eu vou observar de outro jeito. Porque eu observava da seguinte forma. Eu olhava uma pessoa magra, ela comia que nem não sei o quê. Eu falei, nossa, que sorte. Que sorte essa pessoa tem. Que ela come de tudo e não engorda. Você já falou isso pra alguém? Alguém já... Você tá vendo? Você olha pra você, não pode nem falar. Se não falou, pensou, né? Então, você já parou pra olhar de outro viés essa pessoa? E essa pessoa, gente, eu peguei mais próxima de mim. A minha irmã, né? Ela sempre teve um corpo maravilhoso. E eu sempre amaldiçoava isso, né? Eu falei, putz grilo, por que comigo? Por que eu? Por que não foi ela? Por que eu tinha que ser gorda e não ela? E olha que coisa ridícula, né? Mas a gente se põe na vitimação. E aí eu falei, não, deixa eu observar. E aí eu fui observar. Eu olhando pra ela e tal, aí a gente foi comer, vi ela comendo, e eu sempre zoei ela, que depois da comida, ela comia a sobremesa, mas a sobremesa dela era fruta. Olha. O meu era um pudim. Ou sorvete, pudim com sorvete bolo. Então assim, eu fui observando. Aí um dia, eu cheguei à conclusão que ela é magra porque ela tem equilíbrio. Entendeu? E eu não tenho equilíbrio. Então, assim, se ela vai comer uma coisa a mais, ela faz atividade física depois. Né? E eu lembro uma vez que eu já tava no processo, né? E eu tinha que ir pra casa da minha mãe, né? E a casa da minha mãe... Eu sei como é. Você chega lá, você engorda 10 quilos. Porque minha mãe cozinha muito bem, ela cozinha mesmo quando você tá lá. E aí, o que eu fiz? Eu me preparei pra ir na casa da minha mãe. Né? Então, assim, eu emagreci acho que uns 10 quilos pra ir pra casa da minha mãe. E ainda assim, eu falei, chegando lá, eu vou comer e vou ter que fazer muita atividade física, vou ter que fazer muita caminhada, né? Pra não engordar. E aí, eu comentei com a minha irmã, né? Que a gente tava indo junto, ela, eu faço isso sempre. Olha, eu falei, aí, ó. Pronto. Então, assim, ó, a gente tem que se preparar. Então, tá aí a fase que você olha o outro, mas olha de outro prisma, entende? Por que não dá certo com você? Não dá porque você não tem o equilíbrio. Então, você tem que ter o equilíbrio físico, emocional, mental, espiritual, emocional. Tudo, você tem que ter esse equilíbrio, né? Em todos os sentidos. Fê, quando você tá falando assim, nossa, eu penso em comida todo dia, né? Fala pra mim como que é esse processo de autossabotagem, que envolve o autoconhecimento, né? A autossabotagem, assim, é difícil, né? Você, que nem assim, hoje, esses dias eu tô comendo fora, né? Eu não gosto de comer em restaurante, porque eu falo que eu não sou educada para restaurante, não sou nada educada. Porque a gente vai em comida de quilo, né? Então, chega lá no restaurante, pô, só olha em comida de quilo, lá tem de tudo, você quer comer tudo. Variedade, né? Variedade. Eu tento agora, eu pego mais salada e tal, mas ainda eu não me sinto preparada para comer. Então eu gosto de levar sempre minha lancheira. Então tem aquele momento que você tá triste, entende? Que você vai se sabotar. Então o que eu comecei a fazer? Primeira coisa, você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Você tem que saber onde você vai se sabotar. Porque a gente sabe. Ninguém é tontinho aqui pra falar que é inocente. Ai, escorreguei. Não. Você sabe qual é o momento que te deixa triste, qual é o momento que te deixa feliz. Eu lembro assim que eu fui fazer uma prova na faculdade e eu tava com muito medo dessa prova. E eu sabia que eu ia ficar muito ansiosa, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a preparar potinhos de fruta. Entendeu? E deixei tudo picadinho na porção certinha na geladeira, né? Pesei cada porçãozinha, né? E eu coloquei melancia, né? Porque melancia é fruta d'água, então ela tem menos caloria. Sim. Coloquei vários potinhos. Se abrir a minha geladeira só tinha pó de melancia, né? Aí, por quê? Porque
quando acontece alguma coisa emocional, a gente tende a se sabotar, né? Então, por isso que é bom você se conhecer. Sim. E aí, o que acontecia? Eu tava ansiosa, eu ia lá, abria a geladeira e pegava uma coisa pra comer. Então, imagina só, se tem um pudim, se tem um bolo, se tem um lanche, alguma coisa, é isso que você vai pegar, entendeu? Então, eu preparava a minha sabotagem. Então, eu deixava lá. Então, se abria a geladeira, só tinha isso, né? E aí, tu fala assim, mas você não mora com ninguém, né? E o legal é que meu marido, ele sempre me apoiou. Sempre me apoiou. Então, assim, quando eu falei pra ele, nada de coisa diferente na geladeira, porque eu não tô legal. Então, nunca a gente colocou nada diferente. Sempre melancia ou melão. E ele tinha que comer o que tinha. Tudo bem. Ele, não, tá bom, tá muito tranquilo. Senão ele emagreceu também. Não, ele emagreceu 10 quilos. Olha, que legal. 10 quilos nessa história. E aí eu tinha que caminhar, ele ia caminhar junto. E eu lembro uma vez que eu falei pra ele assim, nossa, eu tô muito ansiosa, eu quero comer. Aí ele falou uma coisa pra mim que me marcou muito e eu comecei a fazer. Né? Primeiro eu zoei ele, lógico. Ele falou assim pra mim, ele falou, quando você tiver vontade de comer, porque a gente tem vontade de comer, né? Ele vai caminhar. Aí eu virei pra ele, putz, meu, então tchau, não te vejo nunca mais, porque eu não vou parar de caminhar. E aí eu comecei a caminhar. E aí você chega tão cansado que eu começava a andar, eu andava 20 quilômetros, entendeu? Eu comecei a perder até a unha do dedo, do pé, caiu a unha do dedo que eu caminhava. Então, assim, eu fui controlando a minha sabotagem desse jeito. Claro, teve dia que eu me sabotei. E nesse dia que eu me sabotei, você fala assim, comi. Não parei, fiquei, putz, agora já era, vou chutar o balde e tal. Não, nesse dia eu parei e falei, tudo bem, acontece a partir de agora, não vou esperar 2 horas depois, é o agora. Vamos voltar pro nosso foco, entende? Porque vai acontecer da gente sabotar. Né? Às vezes é inconsciente mesmo, sabe? Você tá fazendo uma comida lá, tal, pega uma coisa e põe na boca, né? Até teve um programa que eu assisti que a pessoa não conseguia emagrecer, né? Aí ela falou, não, mas eu fiz a dieta, fiz tudo certinho. E aí eles filmaram o dia da pessoa. Só que assim, ela beliscava tanto e não percebia que ela beliscava. Olha. Sabe? Os belisquetes te engorda também. O preparar da comida, sabe? Então assim, tudo isso a gente tem que prestar atenção. E é uma forma de sabotagem que você não vê, né? E aí eu trabalhei assim. Até hoje eu tenho eu chamo o potinho da ansiedade. Né? Eu faço minha marmita, eu levo... E durante o dia a gente tem várias ocorrências, acontece bastante coisa, e às vezes você não tá legal, né? Então, nesse momento que eu não tô legal, que eu falo assim, preciso comer um lanche, preciso comer uma coxinha, eu vou lá, pego meu potinho de ansiedade, que é uma frutinha. E ela tá pesada na caloria que eu tenho que comer durante o dia. Então, dá trabalho. Mas tudo na vida dá trabalho. Né? Então, assim, se você quer melhorar a sua alimentação, se quer melhorar a sua vida, tem que ter organização. Não tem jeito. E aí você põe toda a sua inteligência envolvida nisso. Porque precisa usar inteligência. É o seu mental. Né? Para poder prever tudo aquilo que pode acontecer, se antecipar aquilo que pode te sabotar e já ter uma estratégia montada, né? Então, sim. Eu acho muito interessante, né? E eu acho que já estamos concluindo o nosso bate-papo de agora. Estamos, quase. E quando o título do livro, a gente nem falou aqui, mas é A Revolução do Meu Corpo, né? E esse título é muito interessante porque traz esse gancho de chamar atenção. Eu tenho que revolucionar o meu corpo. Mas quando a gente vai lendo o livro, a gente vê que a revolução não é só do corpo. É dos corpos. Você se revoluciona, você se transforma e o seu corpo acompanha essa transformação com você. Então eu acho que o que esse livro contribui não é só uma informação técnica, não é só uma informação de como emagrecer, mas eu acho que principalmente é como se viver. Né? Sim. Porque não é só uma metodologia que vai ajudar você a emagrecer. Para quem precisa e quer, é um prato cheio. Né? Tem tanto conteúdo
já testado, validado, né? E você, Fernanda, é a prova viva de que esse método funciona. Não é? Não é uma teoria, não é uma fantasia, não, funciona, porque funcionou para você. Funciona. Não é uma promessa que vai funcionar para todo mundo, mas tem parâmetros, tem diretrizes ali que são muito coerentes, são muito corretas, até com embasamento científico em muita coisa, né? E também assim, Miki, sabe, esse método que eu falo de emagrecimento definitivo, porque assim, eu tô saindo do método convencional, né? Que eu já passei pelo método convencional, que tá no meu livro também. Eu já emagreci 40 quilos, engordei 60, entende? Já tomei remédio para emagrecer. Ah, mas você é contra? Não, não sou contra. Porque assim, quem tem obesidade mórbida, gente, a gente precisa perder 20 quilos para falar, nossa, agora eu vou conseguir, entende? Então assim, é muito peso. Então assim, a ajuda que você tiver, tem que buscar mesmo, sabe? Mas busca ajuda. Não faz esses métodos doidos de falar assim, eu vou tomar porque fulano tomou. Outro dia me deram um folhetinho com 2 cápsulas, né? E falaram assim pra mim, olha, todo mundo tá tomando e tá emagrecendo com isso. Aí eu peguei, né, educadamente, olhei, aí eu fiquei pensando, sabe? Eu falei assim, mas qual estudo científico que tem nesse comprimido? Né? Ou aquele chá seca-barriga, né? Tem muito chá na internet. Mas qual estudo científico que tem? Tem da planta, tem não sei o quê. Mas e a união das plantas? O que acontece? Fez esse estudo? Não fez. Já teve gente que morreu por causa de falência renal, entende? Tomando essas coisas para emagrecer. Quando eu falo definitivo, que é assim, é um método que você vai levar para sua vida inteira. Não é aquele método assim, quando eu chegar... Que nem eu quero ainda perder 10 quilos, né? Para todo mundo que eu falo, não, ainda quero perder 10 quilos. A maioria fala assim para mim, não, é muito, tá bom assim, não sei o quê. Falei, não, eu quero perder 10 quilos, meu peso é 65 e eu vou chegar no 65. E aí o pessoal fala, não, mas você não vai ficar muito magra? Quando eu ficar muito magra, eu vou ver. Mas eu vou chegar, entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa buscar uma coisa que seja certa e estudada, né? Eu não vou fazer nenhuma coisa louca, radical, por isso que é definitivo, porque é mudança do seu hábito, entendeu? De total mudança do seu hábito físico, emocional, mental e espiritual. E até você se sente leve. Eu lembro que uma amiga minha falou assim, como é que você tá se sentindo assim mais magra? Gente, sem brincadeira, parece que quando você anda na nuvem. Seja de tão leve que você é, entende? Então, é uma mudança na vida, né? E a gente não vai contar a minha história aqui, porque eu quero que você compre meu livro, lógico, né? Aliás, queria fazer um parênteses aqui. Essa pegada de bom humor, que é o que é a essência da Fernanda, é isso. O livro é assim. Você riu o livro inteiro. Cheio de tiradinha. É muito divertido, é gostoso de ler. Não, até teve uma vez que eu fui no médico, vou até contar essa história, tá no livro também. Eu fui no médico, nesse Daniel, né? E aí, um dia antes, eu assisti um episódio do House, que tinha uma mulher que era obesa, ela tinha um câncer não sei aonde, por isso que ela engordava. Aí, o House falou assim pra ela, não, vamos tirar e você vai emagrecer. Aí tirou e a mãe emagreceu, né? Aí eu falava pro meu médico, a primeira vez que eu fui no consultório, você não pode fazer esse exame? Vai que eu tenho um câncer também? Aí ele falou assim, não, eu faço. Ele pediu. Ele falou, não, vou pedir, vai que, né? Mas ele sabia que não era. Aí ele falou assim, mas eu vou pedir um exame pra ver quando você começou a engordar, né? Falei, legal, pede também, né? Falei, mas pode ser um câncer, né? Aí fiz todos os exames lá, aí ele pegou, foi ler, né? E era um cara assim, muito gente boa. Ele falou, Fê, você não tem câncer, tá? Com aquela cara de decepção, né? Não, você não tem câncer, tá? Ele falou, mas você começou a engordar? Aí ele olhava pro papel, olhava pra mim assim, na sua primeira mamada. Então você mamou, você já engordou. Aí eu até brinco no livro, que eu falo assim, a única vez que o meu IMC, que é índice de massa corporal, tava certo foi quando eu nasci. Mamei, acabou. Só tive peso ideal quando eu nasci. Depois já era. Mas, gente, ó, fica a dica aí, né? Porque é meu livro, é minha história.
Mas eu acho que vocês vão gostar. Vão gostar bastante. É uma pegada que ele falou, divertida e com bastante aprendizado. Gente, e quem quiser adquirir o livro, Fê, como que eles fazem? Então, ele vai ser publicado mês que vem ainda. A gente está num pré-lançamento. Tá no pré-lançamento, tá? Então, a gente vai publicar ele no mês que vem. Quem quiser o livro, vamos deixar aqui? Deixa no comentário. Deixa no comentário, eu quero adquirir o livro e tal, né? E aí a gente passa para vocês. Em contato, né? Quem sabe antes do lançamento a gente já manda para eles. Oh, que legal, né? Uhum. E a gente criou 2 infográficos falando sobre a metodologia. Então, bem legais, bem bonitas. A gente vai ver se deixa o link aqui embaixo para vocês baixarem. Vai lá, dá uma olhadinha que vocês já vão ter uma noção do que é esse livro. E no final do livro, eu deixei de cortesia um diário, valendo um mês, né? Ele é um mês de você escrever a sua... Porque o método é assim, né? É um autoconhecimento, né? Do físico, emocional, mental e espiritual. E no final, porque eu faço isso, né? Eu comi isso, por que eu comi isso? Que eu senti? Como aconteceu? Entendeu? Porque, assim, é a hora que você se vê na sabotagem. Sim. Entende? Então, assim, no final do livro ter um diário para você colocar dia por dia, né? As suas emoções, o que você sentiu, o que você deixou de sentir, o que você comeu, a contagem de caloria, tudo também eu tenho no livro como você contar calorias, que tá legal, tudo lá. Não, é riquíssimo, é bem completo, né? Parabéns, Fê. Obrigada. Foi um trabalho maravilhoso, viu? Foi um trabalho prazeroso pra mim. Foi muito prazeroso da minha vida, eu contei minha história inteira. Joia, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.